Bom, nessa aula a gente vai começar, vai falar sobre guias de onda e a gente vai começar falando um pouquinho sobre propagação da onda, propagação de onda eletromagnética. E a gente sabe há muito tempo que quando você gera uma onda eletromagnética, no caso esse muito tempo significava a luz, já se tinha a noção de que a luz se propagava de forma esférica em todas as direções, e exatamente porque a área da esfera aumenta com o raio ao quadrado, a intensidade da luz caía com o quadrado da distância, com o quadrado do raio. Inclusive foi esse perfil da luz quem fez, na verdade, muitos cientistas imaginarem ou pensarem de que as interações caíam com o quadrado da distância. Isso gerou a primeira discussão entre Robert Hooke e Newton, o primeiro desafio feito inclusive pelo Halley de descobrir que a gravidade caía com o quadrado da distância. E Newton exatamente partiu desse pressuposto com algumas ideias aqui e ali e conseguiu mostrar matematicamente que isso era verdade. E claro, com todas as suas consequências a partir daí. O problema é que quando você gera a onda eletromagnética, não importa que seja luz ou outra qualquer, em todas as direções, você diminui a intensidade, diminui a energia. Cada vez que você capta ela numa distância maior, a energia fica menor, a energia é menor, né? E exatamente por isso, existem meios pelo qual, quando você quer, na verdade, propagar a onda e minimizar, vamos dizer, essa perda, você tem que fazer isso através de caminhos em que a onda se propaga e não tem essa abertura, não cai com o quadrado da distância. Na verdade, ele se propaga numa determinada direção específica que você quer e que você consegue minimizar essa perda. Esse meio, essa forma que você faz para poder, vamos dizer, direcionar a onda e minimizar a perda, é o que a gente chama de guias de onda, certo? Então, guias de onda são responsáveis por esse tipo de aplicação, vamos dizer assim, por esse tipo de fenômeno. Isso é, você consegue guiar a onda, certo? Numa determinada direção e sem perda, porque ela simplesmente não abre, né? Muito bem. Há na prática vários tipos de guias de onda, por exemplo, esses aqui, vocês podem ver como é que funciona. São guias de onda retangulares. O que faz é a onda entra aqui dentro e, como ele é condutor, ela só reflete nas paredes. Então a onda, o que ela faz? Ela reflete na parede, depois reflete na outra, depois reflete na outra, e vai refletindo na parede até o final. Claro que tem perda, sempre tem, mas você pode minimizar essa perda se o seu guia de onda tiver uma determinada característica ou qualidade nessa reflexão, certo? Por exemplo, se aumentar a condutividade da parede, é muito comum você utilizar guias de onda com parede prateada no sentido de ter uma camada de prata. Uma prata é melhor na natureza, o elemento natural de maior condutividade, você aumenta a condutividade e minimiza a perda. Então, e há outros tipos de guias de onda, por exemplo, guias de onda com seção circular, como esse tipo aqui, certo? E os guias de onda coaxiais, certo? Que propaga a onda de uma determinada forma. A gente falou já um pouquinho sobre eles, tanto na lista de exercício 3 quanto quando a gente falou em linha de transmissão, falou bem por alto, superficialmente, mas
A gente vai continuar falando, mostrando alguma coisa com relação ao guia coaxial, porque ele é o mais fácil de propagar a onda com menor perda, certo? E outro tipo de guia de onda que a gente conhece bem na prática é aquele que propaga a luz, certo? Utilizando o princípio da reflexão total, né? A luz, no caso, é meio complicado, você teria que, para fazer um guia de onda tipo retangular ou tipo retangular ou tipo circular, você teria que fazer espelhos muito bons para poder não ter muita perda. Então é mais fácil você utilizar já o fenômeno colocando um meio de propagação com índice de refração e o meio que contorna ele com índice de refração menor, e você emite a luz num ângulo maior do que o da reflexão total. Então a luz vai se refletir e, consequentemente, você vai gerar o guia de onda, que é o que a gente chama de fibra ótica, né? Que hoje em dia é muito utilizado na transmissão de comunicação. Bem, para falar em guias de onda de forma quantitativa, a gente vai imaginar um guia de onda qualquer, por enquanto um guia de onda oco, né? Do jeito que a gente viu ali o circular e o retangular, né? E o guia de onda oco, a gente vai estabelecer uma determinada direção de propagação da onda, que é a direção Z, e o plano perpendicular a essa direção de propagação chama de x e y, ok? E a ideia é, como é que a onda se propaga aí dentro, tá? E é óbvio, a gente sempre começa pelas equações de Maxwell. A gente não tem carga, a gente não tem corrente, a não ser aquelas que são provocadas pela própria presença da onda na superfície, mas como é uma superfície condutora, a gente vai considerar ela uma superfície condutora ideal, né? E na superfície condutora ideal a gente tem o campo tangencial igual a zero e o campo elétrico tangencial igual a zero e o campo magnético normal igual a zero. Essas são as condições de contorno básicas para a nossa onda. Isso é, eu não tenho nem campo elétrico tangencial, nem campo magnético normal dentro do condutor, pelo fato dele ser um condutor ideal. É por aí que a gente vai levar a coisa. Bem, a onda entrou, a gente parte do princípio que ela está se propagando, a princípio, de forma grupal, eu vou falar um pouco mais disso, na direção Z. Por isso a gente conhece a direção de propagação básica da onda, é uma onda monocromática, okay, com uma frequência específica, a direção de propagação é Z, então fica E elevado aí Kz mais ômega T. Volto a dizer, isso não é necessariamente a direção de propagação da onda que está entrando, mas do grupo que está lá dentro do guia de onda, tá? Bem, o que a gente faz? A gente estabelece quem é o nosso campo eletromagnético e as suas componentes, correto? E aplica-se a lei de Faraday e a lei de Ampère. Bom, aplicando então a lei de Faraday e a lei de Ampère, a gente tem as componentes que sobrevivem, né, que não são zero, nessa situação. A derivada em Z vira IK, né? E a derivada no tempo, na verdade, vira I ômega. Ok? Bem, se a gente rearrumar esses caras aqui, a gente consegue mostrar que as componentes x e y do campo elétrico e do campo magnético, então aqui, elas podem ser reescritas da forma como está aqui. Então, conhecendo as derivadas, eu conheço as componentes do campo. Essa é a intenção básica do nosso problema em guias de onda. Então, e o que a gente faz? A gente pega esses caras aqui, certo? E deriva. Ok? A gente deriva com relação, o EX com relação a x, o EY com relação a y, o BX com relação a x, o BX com relação a y. A gente tem reescreve aquelas expressões.
Para que isso? Porque eu vou pegar o dx dx, o dy dy, o dbx dx e o dby dy e aplicar no divergente do campo elétrico e do campo magnético. Como eu sei que o campo divergente do campo elétrico e o divergente do campo magnético são zero, a soma desse termo mais esse mais dz dz, certo? Que é o IKZ, vai dar zero. Só que dx dx mais dy dy é a soma desses termos que estão aqui dentro. E o termo de derivada cruzada se anula. Esse aqui é negativo, aqui é positivo, dá zero, aqui é positivo, aqui é negativo, dá zero. Certo? Então sobra para a gente as componentes, o divergente de E e o divergente de B. Para quê? Para a gente poder calcular quem é a componente Z do campo elétrico e do campo magnético. Porque conhecendo a componente Z do campo elétrico e magnético, a gente conhece, conhecendo a componente Z do campo elétrico e magnético, a gente conhece as componentes X e Y através dessa relação aqui, certo? Muito bem. Bom, então essas equações nos dão as componentes do campo elétrico e magnético e é uma equação de onda. Basicamente, algumas formas de propagação através do guia de onda. Então, há algumas direções de propagação importantes que têm que ser destacadas. Por exemplo, você pode propagar em alguns modos de propagação. Um dos modos é o que a gente chama de modo TE, ou transversal elétrica. O que significa o modo transversal elétrico? Significa o campo elétrico só ter componente na direção XY. Ele não tem componente na direção Z. O B vai ter componente na direção X, Y e Z, e o K a mesma coisa, mas o E não, o E vai ter componente na direção Z. Nota que a gente não tem a restrição, vamos dizer assim, nesse caso, daquela coisa da onda se propagando e o campo elétrico e magnético serem perpendiculares ao K. Por quê? Porque você tem, na verdade, uma mistura de ondas que estão sendo refletidas. Isso dá um efeito diferente, certo? Nesse caso, a gente não vai ter isso. A gente pode, por exemplo, ter o nosso campo elétrico igual a zero, que é o caso aqui, e o campo magnético não. O campo magnético na direção do Z não. E o nosso K vai ter uma direção de propagação. Vai existir o KX, o KY e o KZ. Certo? Muito bem. Outra forma de se propagar é o modo transversal magnético. Isso é o campo magnético, ele está na direção perpendicular, e o campo elétrico não. É outra forma de propagar. A terceira forma de propagar que é importante tanto o EZ quanto o BZ serem zero. Isso eu só vou ter os componentes X e Y dos campos eletromagnéticos, e isso faz com que a onda se propague explicitamente na direção Z e volte a ser aquela frente de onda normal que a gente vê. Dentro do guia de onda tem alguns guias de ondas que vão fazer esse tipo de papel. Vamos dizer assim, a propagação na direção Z e o campo eletromagnético perpendicular a eles, que é a forma que a gente vê a onda se propagando nos meios, né? Nos meios, não no guia de onda. Com um pequeno detalhe que é importante a gente chamar a atenção, não existe o modo TEM, né? Que é o transversal eletromagnético, não existe esse modo em guias ocos. Por quê? Porque se você fizer o EZ e o BZ igual a zero num guia oco, a gente vai ter tanto o divergente de E igual a zero quanto o rotacional de E igual a zero. Isso vai levar o E podendo ser reescrito somente como um gradiente do potencial. E como as paredes são condutoras ideais, o potencial é constante, o potencial é o mesmo, né? Homogêneo, na verdade. Isso faz com que você tenha, na região entre os condutores, você não pode ter nem o máximo nem o mínimo local do potencial.
consequentemente o potencial vai ser homogêneo. O potencial homogêneo significa que eu não tenho campo elétrico, certo? É um princípio idêntico à gaiola de Faraday, vamos dizer assim, os argumentos são parecidos. Isso significa que eu não tenho campo elétrico e magnético. Se eu não tiver campo elétrico na direção Z ou magnético na direção Z, eu não tenho onda se propagando dentro do condutor oco. Somente no guia de onda oco é que isso ocorre. Guia de onda que não é oco, por exemplo, o cabo coaxial, isso não vai ocorrer. Você vai ter modo TEM num cabo coaxial. Bom, vamos dar uma olhada num dos modos, que seria um TE, só para a gente exemplificar e ver os parâmetros, qual é a consequência disso. O modo transversal elétrico num guia retangular. Então, imagina um guia retangular, um lado pode ser maior que o outro, normalmente certo? Um maior que o outro, e como a gente viu lá as figuras no início da aula, e como é que acontece nesse caso. Então, nesse caso, a gente vai ter, as restrições são via condições de contorno, certo? Então, no nosso caso, o que a gente vai ter? A gente vai ter, se o EZ é igual a zero, a equação de onda vai ser em função do BZ. E o BZ, o que a gente faz? Vai separação de variáveis, depende de x e y, a gente separa em x e y, aplica o BZ, a gente vai ter esta equação, do mesmo jeito que a gente faz com separação de variáveis, não tem nada, não tem segredo nenhum. A gente vai ter uma parte que só depende de x, outra parte que só depende de y, e como são independentes, x e y são independentes, se esse cara é sempre igual a esse, e eles são independentes, então com certeza eles são igual a uma constante. Essa constante, na verdade, é o k ao quadrado, e a gente cai na equação em x como um kx menos kx ao quadrado, porque o ky a gente vai ter aqui, e a gente tem essas duas equações. A equação em y, essa aqui é a equação em x, cuja solução, e a gente vai ter uma relação, obviamente, diretamente entre o k ao quadrado e o k ao quadrado, o kx ao quadrado e o ômega sobre c, certo? Se esse cara é igual a kx, menos kx, esse cara é igual a menos ky, quando a gente soma os dois, isso é igual a ômega ao quadrado menos k ao quadrado. Então, a gente acaba tendo uma relação entre as componentes do vetor k. Ok? Muito bem, a solução é óbvio, algo do tipo seno mais cosseno no y, seno mais cosseno no x, por causa das equações que estão aqui. A solução delas é uma equação de segunda ordem, são duas soluções, seno e cosseno. Ok? Agora vamos partir para as condições de contorno e entender como é que funciona nessa solução. Pegando a relação entre Bx e o Bz, já que o EZ é igual a zero, né? O Bx e o Bz, por exemplo, no contorno, o Bx é igual a zero. Por quê? Porque no contorno, na direção x, ele é o B normal. Como ele é o B normal, ele é zero. Como ele é zero, o dBz dx é zero. Se o dBz dx é zero, significa que o A é zero. Certo? Então, a condição de contorno do condutor faz com que a única solução possível na direção x seja cosseno. E é óbvio que isso vai acontecer no y também. O y como solução seno e cosseno. O by com relação a bz faz com que by é zero, porque ele é a componente normal do b na direção y, na parede na direção y, né? Então, na direção y, o by é o b normal, na direção x, o bx é o b normal. Ele vai ser zero, consequentemente, a derivada do bz com relação a y é zero, e isso só pode ser verdade se o c for igual a zero. Ok? Muito bem. Então, aqui só sobra os dois cossenos. Como só sobra os dois cossenos, a solução em bz é uma constante, cosseno de kx vezes x, cosseno de ky vezes y. Bom, a gente fazendo x entre 0 e a
a gente fazendo x igual a 0 ou igual a A como o campo igual a 0, certo? Isso faz com que as únicas soluções possíveis para o Kx, as únicas soluções do Kx é mπ sobre A, onde m é um número inteiro. Okay? E o ky fica... E o ky é a mesma coisa, né? Na direção y, o y igual a 0, o y igual a b, você está na região de contorno, então o campo é igual a 0. Consequentemente, a gente vai ter a única solução possível são do tipo nπ sobre b, que isso faz com que a gente obedeça a condição de contorno. Muito bem, então esses são os únicos valores de K possíveis, certo? Para um determinado ômega específico, onde a gente vai ter a nossa solução em Bezier dado dessa forma, e o nosso K, em função do ômega, vai dar essas condições, essas relações possíveis no modo de transmissão. Bom, então a gente escreve, certo? Que a propagação da onda no meio retangular ou em qualquer outra é do tipo TE-MN. Por quê? Porque cada MN vai ser um modo de propagação diferente da onda. Então você vai ter um comprimento de onda diferente pela forma pelo qual ele se propaga. E por convenção, o M é o lado onde o tamanho do guia de onda é maior. É só uma questão de convenção, podia ser o contrário. Mas é bom você vamos dizer, ter essa convenção, porque você não precisa mais se preocupar com isso. Toda vez que você escreve o modo de propagação da onda no guia de onda como TMN, o M é com certeza o lado maior. Ok? É dessa forma que a gente lida com isso. Com isso a gente termina essa aula e fecha a parte de guias de onda na próxima aula. Ok? É isso.